1997, nós começamos a luta lá na Câmara, pedindo a criação de uma escola da lei de acessibilidade, né? A lei de Libras, para garantir, né, a comunicação dos surdos. E aí demorou muito, né? Eu entrei na secretaria em 98 e mesmo assim continuou, as barreiras continuaram, porque a lei não tinha sido aprovada ainda, a lei de acessibilidade em Libras. E aí continuamos a luta até em 2002, a equipe lutando, fazendo manifestações, pedindo para se criasse a lei de Libras, e para aprovar a lei, porque era muito importante a comunicação, a expressão do surdo, a visibilidade dentro da escola, em qualquer lugar, é muito importante, principalmente a acessibilidade para o surdo. E aí conseguimos aprovar a lei. Ontem foi o dia, né, dia 24 de abril, né, que foi a homenagem ali a 21 anos já, né, da lei de Libras. Mas já acabou a luta? Não, ainda não, continua. Até hoje existe essa luta, porque falta ainda, né, criar principalmente locais, né, por exemplo, na área da saúde, que não tem intérprete, na área da segurança, nos lugares públicos, né, na justiça também, falta acessibilidade. Meu sonho é que essa criança surda no futuro seja melhor, sua vida seja melhor do que a minha, que ele consiga aprender, consiga ter profissão, curso, faculdade, vestibular, o Enem, que cada um, o meu sonho é esse, que eles sejam independentes, né? A minha preocupação é com as crianças surdas, a minha maior preocupação, principalmente as crianças surdas, para incentivar essas crianças a aprenderem a Libras e a L2, que é o português escrito, né? Para o surdo é muito importante aprender a ler, principalmente o português, como L2, e para aprender as outras disciplinas. É muito importante a leitura, e ele é capaz, sim, de aprender. Então, até hoje, até agora, ainda não está pronto, não, ainda falta muita coisa. Mas falta mais professor. Exemplo, professor surdo para as disciplinas. Também um professor ouvinte para as disciplinas que seja fluente em Libras. Então, dentro de cada disciplina ainda falta, mas a gente precisa esperar abrir concurso, né? Mas não está pronto ainda falta a criação, exemplo, de materiais didáticos, por exemplo, o livro, não existe livro próprio para o surdo, o livro didático, falta ainda. Também ainda falta vídeos, exemplo, tem o texto, aí né, faz a tradução em língua de sinais do texto. Ainda falta muita coisa ainda. Então, eu sou professora de artes há 25 anos já. A minha primeira formação foi artes cênicas e aí posteriormente eu fiz artes visuais. Agora eu faço mestrado na UNB e é dentro da área de inclusão. A artes, a importância da arte na educação do surdo, né? Me mandaram aqui para a escola, eu ainda não tinha feito Libras, estava faltando professor e eu tive que aprender, né, de uma hora para outra, e fui fazer curso para poder conversar com esses alunos. Para mim foi uma grande surpresa, fiz vários amigos surdos, alunos também, eu já estou há 5 anos aqui na escola. E abriu um universo diferente para mim, que é o da surdez, que vai além da deficiência. Não é que eles não escutam, eles têm outra cultura, né? Eles têm uma percepção visual muito grande. E eu comecei a observar que não era a deficiência que limitava, eles tinham outra língua. Então eu fui me apaixonando por esse contexto. E antes de chegar aqui, eu não conhecia surdo. Parece que eles não existiam, né? É a questão dos invisíveis da sociedade. Você não conhece nenhum gari, você não conhece nenhum surdo, você não conhece nenhum deficiente, a não ser que esteja na sua família. Então, eu cheguei aqui, o Cauã também tinha acabado de chegar na escola, ele não era fluente em Libras, também estava aprendendo como eu. No 4º ano, ele encontrou a escola bilíngue, e aí ele viu as pessoas aqui estudando, e aí pediu para a mãe dele, para a mãe trocar ele, e aí a mãe ficou pensando em trocar, e quando trocou,
ele teve uma fluência maior em Libras, que ele viu aquilo, assim, ele não sabia nada de Libras, ele não sabia quais eram os sinais, e aí ali ele começou a ter o contato maior com o surdo e ter o contato com a Libras, né? Com os professores que estavam ensinando os sinais que ele não conhecia, assim, essa experiência dele de sinais próprios, então, assim, ele foi aprendendo e evoluindo ali. Eu percebi no Cauã que quando ele desenhava, embora ele não tinha nenhuma técnica, ele ficava mais tranquilo. E ele se dedicava e era a única atividade que ele fazia em casa. Em casa eu desenhava. Aí eu acabava o desenho e ficava pensando. Na professora de arte, na Rosa, aí ele sempre gostava da aula e aproveitava e mostrava os desenhos que ele fazia em casa, né? E aí a professora viu aquilo e mostrou para as outras pessoas, e a professora de arte ficou incentivando ele, né? Falando, nossa, mas que coisa linda, seus desenhos são perfeitos, maravilhosos, seus desenhos, eu gostei muito. E aí começou a divulgar, a professora começou a mostrar, e aí ele foi desenvolvendo, e ela tentando conseguir para ele treinar isso em outro lugar. Teve um obstáculo que a gente descobriu, eles só pintavam o que ele fazia de melhor aqui na escola. Aí eu falei, não, você termina em casa. Aí eu não tenho lápis de cor. Aí ele me pedia folha. Aí eu percebi que ele não tinha lápis de cor, ele não tinha folha, não tinha nada. Aí nós fizemos uma vaquinha, cada professor deu R$5. E nós compramos um presente para ele, cheio de material, de arte, de pintura. E aí, na pandemia, ele pintava. A mãe disse que ele ficava mais em casa, que ele se dedicava mais. E fui observando o crescimento. E aí a professora Rosa deu de presente para ele ficou muito feliz, né, com o material e ficou olhando aquelas coisas, um monte de coisa, e ele gostou muito, ele ficou muito feliz, né, porque ele não tinha material nada, ele não tinha nada em casa. Então eu inscrevi ele no concurso de desenho do Simpro, e ele ficou em primeiro lugar. Quando ele fez o desenho, que ele acabou, que ele venceu, ele não sabia de nada, ele sentia assim, ele ficou tão emocionado de ter vencido, porque ele nunca tinha vencido nada, foi a primeira vez que ele ganhou alguma coisa, né, e tinha vários ouvintes, e ele ganhou, então assim, ele se sentiu muito feliz, assim, ele ficou muito feliz. Tinha dois intérpretes só para ele achou tudo muito chique, desde o banheiro até o salão, ele foi de chinelo. E tinha um lanche, né, foi servido uma espécie de coquetel, tinha um lanchinho lá que eles recebiam, ele me pediu para levar 3. Aí eu, por quê? Para os irmãos. Ele não tinha celular, na pandemia foi um grande desafio, se eu não me engano são 5 irmãos, um celular, para a mãe, para o pai e para os irmãos. Então um usava essa semana, colocava crédito, né, e no outro dia era o outro e assim sucessivamente. Então ele ganhou um tablet com chip só para ele. E isso ajudou muito para ele ver os vídeos, para ele se desenvolver. Ele esperou 2 anos fazer um curso de altas habilidades aqui na Secretaria de Educação. Também esperou porque não tinha intérprete, então é um grande desafio. Então hoje ele vai terminar esse ano o ensino médio, já pensa em fazer uma faculdade, uma outra perspectiva para quem trabalhava em mercado, capinava lote, acho que o pai dele, se eu não me engano, é pedreiro. Então ele já pensa na faculdade, a possibilidade de fazer uma faculdade e viver de desenho, porque ele vende os desenhos. Ele pinta desenhos realistas e vende. Nós professoras compramos, os amigos compram, né? Então ele já vê uma profissão nisso daí. Vai ter um outro concurso do Simpra, vou inscrevê-lo novamente, porque a dificuldade, assim, ele não consegue se inscrever. Ele não consegue ler em português, não tem explicando o edital em Libras. Então eu tenho que explicar todo o edital, qual é o tema para ele fazer e fazer a inscrição. Que é fazer o download dos documentos, a autorização, tudo isso. Se não tiver um apoio, eles não tem como participar, né? Então eu percebo que a gente tem que ter um olhar diferente, porque quem garante que você não vai ter um filho surdo, né? Por que a gente não pode facilitar a vida dessas pessoas? A Libras ajuda, o nosso próprio desenvolvimento é uma língua linda, né? Por que a gente não se interessa? Só se tiver alguém com deficiência que você vai fazer, falta interesse das pessoas em aprender e trabalhar com isso.